Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 3 de novembro de 2024. Arquivo Nacional libera relatos de brasileiros sobre supostos OVNIs. Parte 1. O Arquivo Nacional publicou um novo lote com 30 relatos de pilotos ao SINDACTAS, Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, ligado à FAB, Força Aérea Brasileira, sobre o avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados, no espaço aéreo brasileiro. Os documentos foram produzidos em 2023. Os relatos do ano passado integram o acervo do Arquivo Nacional chamado de BR de Fambsbierx, que conta com centenas de documentos sobre OVNIs. O primeiro relato de 2023 é de 13 de janeiro. O piloto disse ter avistado 2 objetos não identificados. Segundo ele, os OVNIs emitiam uma luz branca intensa e acompanharam o voo até o pouso da aeronave em Belém, PA. Em 21 de janeiro de 2023, um piloto relatou ter avista 4 ou 5 OVNIs que acompanharam o avião por 40 minutos durante trajeto entre Ilhabela, SP, e Navegantes, SC. Eles faziam movimentos circulares, por vezes formando um círculo, aproximando e distanciando uns dos outros. O espanto foi em decorrência das luzes, movimentação dos objetos não corresponderem a um satélite, lixo espacial ou a qualquer outro fenômeno conhecido, escreveu o piloto. Um piloto relatou ter visto, em 7 de junho, um OVNI ao voar na região de Campo Grande, MS. Segundo ele, o céu estava claro. O piloto declarou ter visto um objeto que emitia uma luz branca em formato de estrela. Em alguns momentos, havia sombras avermelhadas. Em 18 de setembro de 2023, um piloto afirmou ter avistado mais de 10 OVNIs ao sobrevoar Beberibe, C. Os objetos emitiam luzes coloridas. Brilho variando e aumentando de qualidade, luzes, uma mais forte, depois 10 diferentes, somem e voltam, lê-se no relato. O último relato de 2023 é de 21 de dezembro. Conforme o piloto, foram avistados 3 objetos de forma circular, que emitiam luzes brancas com intensidade variável. Os OVNIs acompanharam o voo, mantendo sempre a mesma distância do avião. A respeito do assunto, Allan Kardec esclarece no Livro dos Espíritos sobre um dos pontos fundamentais do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço. Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam. Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela.
Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra. Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade, nalguns mundos, mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.